Olá, uma boa tarde a todos e a todas. Eu sou Silvana Machado e a gente vai começar mais um Café Sem Filtro. Preciso só convidar a Raquel para participar. Deixa eu ver. Convidando aqui. Deixa ela entrar. Xia, eu esqueci de pôr o fone. Importante. Senão vai ficar voltando o áudio. Olha, a Raquel já chegou, foi rápida hoje. A live aqui não fica engasgando, né? Nossa, não, é muito rápido, não dá nem tempo de se arrumar, ver como tá. Entrou e é isso. E é isso, estamos aqui já. Tinha esquecido de pôr o fone, mas agora eu pus. Boa tarde, como está a senhora? Eu estou bem, e você, como está? Como está Tô nessa última bem. semana de Eu maio, tô cara? com eu tô com uma virose meio chatinha, então parece que eu fui atropelada por um trator esses dias. Mas eu fiz um xarope brabíssimo aqui de casca de abacaxi com canela, cravo, alho, gengibre, um monte de coisa e tá melhorando, mas tá meio chatinha, assim, a disposição tá bem lá embaixo. Mas fora isso, eu tô legal. Aos pouquinhos vai se recuperando, vai dar certo. Bom, deixa eu agora sim. Eu sou Silvana Machado, eu sou psicóloga gestalt terapeuta, trabalho com pessoas autistas principalmente, atendo online e presencial em Salvador e Lauro de Freitas, atendo crianças, adolescentes e adultos. Você ficou grande na tela, não sei como, eu acho que eu realmente não sei o que aconteceu. Eu segurei a tela e você ficou grande e eu pequenininha. Para você Eu tá sei o aparecendo que assim também. aconteceu. O quê? Eu tava fuçando aqui no meu videozinho. Aqui, ó, Hã? peraí. E aí tinha uma opçãozinha aqui no canto, aí ó, que eu Hum. consegui ou ficar muito grande ou ficar pequena aqui, mas eu queria ficar igual, assim, metade. Ah, eu vi aqui maximizar o coisa. Que interessante. Bom, a gente está descobrindo. A gente pode fazer isso para ficar revezando. Pode ser. É, não sei, só dá para ficar uma grande e uma pequena, né? Bom, É vamos isso. começar. Já me apresentei, se apresente aí. Olá, pessoas deste lugar. Meu nome é Raquel Guimarães, eu sou psicóloga comportamental. Eu atuo na TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Atualmente, o meu público são adultos, principalmente mulheres, e vocês podem também me acompanhar lá na outra rede, né, onde eu acabo compartilhando sobre filmes, sobre alguns conceitos da TCC, sobre reflexões da vida adulta, enfim. É isso. Sejam todos bem-vindos e bora começar aqui com a nossa live. Tem uma opção aqui que aparece que dá para maximizar as duas, mas por algum motivo ela não está disponível. É... Raquel, o que é que a gente está fazendo aqui hoje? Explica pra gente. Bora lá. Nós hoje estamos fazendo a nossa live do projeto Café Sem Filtro. É um projeto que eu e Sil temos já há um ano e pouco. E o nosso objetivo é sempre abrir um espaço para um debate saudável, né? Então nós trazemos aqui diferentes assuntos e a gente dá tanto a nossa opinião pessoal, mas também do ponto de vista profissional, né? Nosso objetivo aqui é que todo mundo participe de forma educada, tá? Não queremos ninguém se xingando, ninguém se matando aqui. Então, todo mundo bonitinho, sejam super bem-vindos aqui, super confortáveis para opinar também. Adoramos escutar opiniões diferentes. Isso deixa a nossa conversa muito mais rica. E é isso. Quer explicar o tema de hoje? Ou eu explico? Eu quero explicar o tema de hoje. Bom, muitas coisas têm acontecido ultimamente. Alguns dos temas mais relevantes da semana, na verdade, a gente já fez Café Sem Filtro a respeito disso. E eu tô subindo todas as lives passadas no YouTube, arroba só queria dizer uma coisinha, a mesma arroba daqui. Então deem uma olhada lá se quiserem ver. Porque a gente já falou de Jogo do Tigrinho, a gente já falou de muita coisa que está rolando agora, mas teve uma situação em particular que chamou a atenção e que a gente decidiu que era importantíssimo falar a esse respeito, que é o vestido da Marina Rui Barbosa.
Bom, no título da live não coube o nome todo, mas seria Moda versus Corpo Feminino, você nunca será boa o suficiente. E é essa sensação que a gente tem quando a gente vê, enfim, o que a moda dita em relação ao corpo das mulheres ao longo da história. O que é que aconteceu especificamente essa semana? Teve o Festival de Cannes, né, lá na França. O filme brasileiro Agente Secreto foi premiado, né? Kleber Mendonça ganhou o melhor diretor, Wagner Moura ganhou o melhor ator. E teve um tapete vermelho, como todo evento desse porte, e a atriz Marina Rui Barbosa, que deixou de ser ruiva e agora está loira, inclusive, loiríssima, platinada, apareceu com um vestido de pedrarias inspirado nas colunas do Palácio de Versalhes, e o vestido tinha uma alça, e o vestido pesava coisa de cerca de 15 quilos. E a alça era tão pesada que chegou a garrotear os braços dela, e o braço dela aparece roxo, totalmente roxo, na entrada do tapete vermelho, né? Chegou a prender a circulação. E isso nos leva a um questionamento do que as mulheres, e não só as mulheres, os homens também, mas principalmente as mulheres, se submetem e precisam se submeter em nome de contratos e mercado de trabalho e tudo mais, para se manterem belas. Existem duas outras situações. Gente, tem um detalhe aqui. A família tem um membro novo. Esse é o Mabon. Eu resgatei esse pequenininho aqui. E Kali tá doidinha com ele. Então os dois estão numa dinâmica divertidíssima aqui. E de vez em quando ela tá dando os pinotes aqui, mas vocês vão ignorar a presença dela ou não, né? Mandem florzinhas pra Kali, porque ela é muito fofa. Mas ela não tem a ver com o tema da nossa live, não. Então, voltando, o vestido de Marina Rui Barbosa, que deixou os braços dela completamente roxos, né, no tapete vermelho de Cannes. E algumas pessoas nas redes sociais foram comentar o que é que estava acontecendo ali. E ela falou, porque o vestido pesava 15 quilos, RS. E ela falando o quanto o vestido era maravilhoso, que era um sonho dela usar esse vestido. Quando ela se sentou, não ficou tão desconfortável e tudo ótimo. E aí, a gente conversando a respeito disso, eu e Raquel, a gente lembrou de mais duas outras situações, que ambas aconteceram no último Met Gala. Kim Kardashian, com um vestido com um espartilho tão apertado que a pele dela, depois tem um vídeo dela tirando esse vestido, ela comenta que ela nunca sentiu tanta dor na vida, e mostra a pele dela toda marcada, né, por causa desse espartilho. E a Tyla, que é uma cantora que estava com um vestido imitando como se fosse uma roupa de areia, e que ela não conseguia se movimentar com esse vestido, a ponto que ela precisou ser carregada escadarias acima. Então é a partir disso que surge o tema do Café de Sem Filtro de hoje, como a moda tem tratado os corpos femininos. Eu queria agradecer que mandaram um presente aqui. Eli Mariguchi mandou um presente pra gente, e foi o nosso primeiro presente do Café Sem Filtro. Olha que lindo. Fiquei emocionada. Obrigada, Eli. E é isso, gente. Entrem, comentem, compartilhem e participem da discussão. Raquel, com a palavra, você. Bora lá, gente, que essa é um assunto que veio e a gente tava conversando muito, né, antes da gente trazer pra cá. A gente sempre debate um pouquinho sobre esses assuntos, né, em privado. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu particularmente acho meio bizarro, é de como a indústria trata isso como algo muito fenomenal. Nossa, ela sofreu, mas ela tava maravilhosa lá. A mulher não tá nem respirando. Ah, mas tudo bem. Ela tava divina. Ah, mas tava com o braço roxo. Ah, mas era o meu sonho isso aqui. Gente, que loucura! A gente tá normalizando esse auto se machucar, esse comportamento que não é saudável, que é bizarro. Sei lá, vocês, por exemplo, sairiam com um sapato que tá sangrando o calcanhar e depois falaria, ai, tudo bem, valeu a pena, foi super legal. Não, a gente não faz isso. Então, por que estamos normalizando esse comportamento, né, dessas figuras públicas? Por que essas pessoas estão também tentando normalizar isso? Para mim é uma coisa muito bizarra, é muito doido.
Mas um outro ponto que me fez pensar muito é no que essas pessoas estão querendo passar. Porque são figuras públicas. Figuras públicas influenciam outras pessoas. Né? Em menor ou maior grau, elas estão influenciando. E eu fico sempre me questionando, tá tentando passar o quê com isso? Que todo mundo tem que se matar em nome de like, em nome de dinheiro, em nome de visualizações na internet? A gente tem que ficar se doando desse jeito, sabe, machucando os nossos corpos a esse ponto, tudo para ganhar like no final do dia. E isso tudo significa o quê? Qual que é a grande diferença na vida no final das contas? Esse é um questionamento que fica muito na minha cabeça, uma coisa que me fica batendo assim, o que tá buscando tudo isso? E essa normalização é uma coisa que me deixa chocada, para mim isso é bizarro. O que você acha, Seu? Tá gostando dessa dinâmica da gente trocando o vídeo? Vamos ver como é que fica no final depois. Tem uma frase da própria Kim Kardashian que me chamou muita atenção, que eu queria ler aqui, né? É na matéria do G-Show, na seção de comportamento, falando a respeito dessa história do espartilho, e tem a citação que ela fala assim: nunca havia sentido isso, como se eu realmente não conseguisse respirar. Ainda assim, ela afirmou que valeu a pena encarar a situação dolorosa. Com certeza absoluta, é assim que eu sou. Se ficou bonito, vale a pena. E aí, te ouvindo aqui, Raquel, eu fiquei pensando, será que a gente sairia com um sapato que tá machucando, que tá... Sim, muitas vezes. Eu mesma já passei por isso algumas vezes ao longo da vida, quando eu era mais nova, de usar espartilho, de alisar cabelo. Eu não sei se eu já comentei isso aqui no Café Sem Filtro, mas é uma situação que eu me lembro muito, um evento que eu fui e que eu tinha feito um alisamento no cabelo, eu estava com um espartilho apertado por baixo da roupa, com um salto desse tamanho, obviamente extremamente desconfortável, e o alisamento tinha causado corte químico e eu estava com a cabeça cheia de ferida por causa do produto do alisamento no meu cabelo. E aí, quando eu cheguei no lugar, o cara que era organizador do evento, que é um conhecido meu, falou: nossa, como você tá bonita, você finalmente achou um estilo que fica bem em você. E ele não tinha ideia do quanto eu estava sofrendo por baixo daquilo. Para mim, aquilo foi um divisor de águas, assim, de eu me dar conta do quanto a gente sofre para poder agradar a estética, que não necessariamente é a nossa, inclusive, né? E muitas vezes eu me vi nessa situação. A gente pensa nas bailarinas que vivem com os pés estrupiados em nome do balé e que são coisas terríveis, as noivas que passam mal e que sofrem muito por causa das roupas do casamento. E aí eu fico pensando que ao longo da história da humanidade a moda sempre foi muito cruel. Quando Raquel fala assim que hoje em dia as influenciadoras estão fazendo tudo pela aparência, eu fico pensando nas mulheres da era vitoriana com aqueles espartilhos com estrutura de metal apertadíssimos, que chegava a comprimir os órgãos, comprimir, né, mudar a estrutura do corpo, joga intestinos, rimas para baixo, espreme aqui, o estômago fica mais comprido, porque são anos e anos e anos se espremendo dentro daquela estrutura para atingir o ideal de moda da época, da cintura fina. E isso não acontecia só na época vitoriana. Eu cheguei, uma coisa que talvez muita gente aqui não saiba a meu respeito, eu cheguei a fazer faculdade de moda um período. Eu gostava muito e estava me interessando muito por moda. E uma professora minha na época, ela comentou que quando ela era criança, se usavam as calcinhas, que era uma calcinha mais larga, de cintura alta, que tinha um botão na altura do umbigo, da cintura. Então, com aquele botão ficava apertando e aí as mulheres ficavam com a cintura mais fina. Então, desde criança, desde muito pequenas, a gente tem os nossos corpos moldados para caber num padrão que não é humano, não é real, não é possível e é absolutamente doloroso. Raquel, com você. Olha, eu só quero me retirar do grupo, gente, porque eu não sou do grupo que usa sapato machucando, viu? Eu me retiro desse grupo que eu definitivamente não faço. Às vezes que eu usei sapato machucando foi porque eu comprei e só descobri que machucou depois e eu fui obrigada a usar ele, que já estava comprado.
Mas sim, eu entendi o Aí, que. peraí, mas aí eu quero falar disso. Já estava comprado, eu fui obrigada a usar depois. Quem te obrigou? Ai, porque na época a gente passava por dificuldade, tinha que usar, né? Não tinha muitas, não tinha muitas opções. Pois é. Por que que você Mas, não pode ir com um chinelinho? Por que não botar um? Entende? sim, sim, Por sim. mais que a gente diga que a gente não está dentro desse padrão, a gente já cai nele em diversos momentos, porque a sociedade cobra isso. Enfim, desculpe, passei a palavra e fiquei Sim, falando. sim, sim. Não, eu ia falar exatamente isso, que apesar de eu ter comentado de que eu não entro nesse grupo, né, dos sapatos, mas isso é um exemplo minúsculo, porque sim, eu já me vi fazendo muitas coisas é, em nome de seguir algo que no final era totalmente relevante para seguir algum padrão, alcançar algum padrão que no final não me agregou em nada na vida. A questão do cabelo mesmo, você trouxe a questão do cabelo, eu acho que é um exemplo muito bom, porque eu já me vi nesse padrão por muitos anos. Eu alisei meu cabelo, gente, eu fui parar de alisar meu cabelo quando eu tava com uns 18, 19, mas com muito nova, com 6 anos. Minha mãe já me levou para alisar cabelo e eu lembro que muitas vezes eu saía com a cabeça toda machucada, toda ferida, ardia minha cabeça, mas eu estava lá porque era o que eu entendia, que o meu cabelo não era bom o suficiente, não era bonito o suficiente e eu precisava mudar. Então a gente trouxe essa questão do vestido, do espartilho, do sapato, mas diariamente nós estamos sofrendo muito com essa questão de padrão, de N formas diferentes, que vão muito além, desde a questão de tom de pele, de cabelo, de roupa, de sapato, de qualquer coisa, de tudo. Essa é a verdade, né? Então, sim, querendo ou não, a gente acaba é, sendo colocadas nesse papel, né, nessa posição de eu preciso fazer algo que eu não realmente quero fazer, que eu não realmente me sinto confortável fazendo, mas eu vou fazer para me sentir aceita, um pouco mais aceita pelas pessoas, né? E isso não é novo. Ao meu ver, o que eu acho que o grande problema de hoje é que com essa questão da internet, das redes sociais super em alta, né? Tudo hoje é rede social. Se você vai trabalhar, você tem que ter uma rede social profissional. Se você quer manter vínculo com as pessoas, você tem que ter uma rede social, porque é a única forma que você vai saber se seus tios, seus filhos estão bem ou não, porque ninguém conversa, ninguém se preocupa em ligar para ver se está tudo bem. E eu acho que isso levou as coisas a um nível muito maior, né, do que antigamente. Antigamente era muito ruim, mas ao meu ver, posso estar falando muita besteira, mas ao meu ver, era uma influência menos forte, talvez, ou talvez uma influência mais elitista, que automaticamente já não era uma coisa tão alcançável, né? Hoje até a elite consegue se mostrar muito fácil na internet, então mesmo a gente estando fora da bolha da elite, a gente tem acesso ao que essas pessoas estão fazendo, a gente vê o que essas pessoas estão fazendo, comendo, como que elas estão se vestindo, lugares que elas estão indo, e isso influencia. Então, eu acho que hoje a internet, ela colocou essa questão da influência num nível muito mais profundo e muito mais perigoso até do que antigamente, né? Os padrões sempre existiram, eles sempre estiveram aí. Mas acho que eles ganharam muito mais destaque, né, hoje. E isso é muito perigoso, ao meu ver. A gente realmente se apegou muito a esses padrões. É isso. Eu fico pensando, as coisas que a gente ouvia. Antigamente não tinha rede social, mas tinha coluna social, né? E mais antigamente que isso, enfim, eu fico pensando na nobreza, nos padrões, a moda europeia do século XVII. E tudo isso, assim, tinham padrões, tinha os cabelos de cachinhos assim, tinha os espartilhos que eram assim, depois assado, o tipo de salto, o tipo de roupa, o tipo de vestido, que a elite dita, que sempre foi assim, e a plebe tenta copiar do seu jeito, né? A gente pensa nas coisas que as pessoas passam na cara. Hoje a gente tem uma maquiagem que é hipoalergênica, que é sem chumbo, mas por muito tempo se passou
coisas muito brutais na pele para poder dar uma cor. As pessoas se beliscavam para ficar mais coradas. Então, pensando na história da humanidade, desde que o mundo é mundo, a gente... Eu só queria ver, existe alguma coisa de alguma supressão de ruído, alguma coisa assim, que dê para habilitar aí? Não sei se vê aí nas configurações se tem alguma coisa desse tipo. Porque tem essa desvantagem aqui do TikTok que não tem uma supressão de ruído externo, né? Eu já observei isso aí. Tudo dá para escutar, tudo. Eu já percebi isso também. Inclusive, às vezes, eu já não sei se é uma questão do meu fone ou se é do seu, talvez seja o meu áudio eu escuto voltando para mim. Eu não sei, eu não ouço voltando não. Mas aí a gente vai descobrindo aos poucos. A gente está chegando aqui no TikTok por agora para fazer essas lives. Então, pessoal que souber e puder botar as dicas aí nos comentários, a gente agradece bastante. Mas como eu dizia, desde que o mundo é mundo, existe isso, da elite ditar coisas absurdas para serem a moda, das pessoas irem se alterando para caber nessa moda, se espremendo, se apertando, se pintando. Quer queira, quer não, se você pensar, maquiagem é você pegar tinta e você passar na sua cara para você alterar a cor natural e seus traços naturais da pele. O que eu vejo que tem hoje, tem alguns fatores que eu acho que complicam. A coisa da rede social, dos filtros, né, que começa a gerar uma certa distorção de imagem. Aqui no TikTok mesmo o filtro é padrão, né? Não sei nem se tem como desabilitar totalmente o filtro, né? Ele já entra aqui, você já abre, ele já tem um filtro aqui que já melhora a pele, você pode aumentar ou diminuir, mas eu acho que não tem como tirar totalmente. Então todo mundo já fica com a aparência meio plastificada, no sentido de plástico mesmo, né? Uma coisa meio artificial. A gente perde as características humanas. A gente não pode ter ruga, não pode ter espinha, não pode ter dente amarelo. E cada vez mais é difícil você ver e reconhecer rostos que são naturais. O que me leva a uma coisa que a gente acabou achando que era uma coisa secundária e que não ia entrar, mas eu acho que cabe muito nessa discussão sim, que é a questão das cirurgias plásticas. Porque isso também é um grande diferencial dos outros tempos para os tempos de agora. O quanto as pessoas estão ficando iguais e padronizadas por causa desses procedimentos estéticos. Pode reparar, hoje em dia todo mundo tem a mesma cara. Todo mundo tem harmonização facial. Gente, as pessoas elas são muito iguais e isso é muito triste. Elas estão perdendo totalmente suas individualidades. E o que é muito doido é que a gente vê muitas vezes as pessoas até tirando alguns processos, né? Tem uma menina das Kim Kardashian, não, das Kardashians, acho que é a Kylie, acho que é ela, que teve uma época, ela tinha um beiço enorme, e aí ela tirou aquele monte e diminuiu, né? Então hoje ela tá com uma boca assim natural, mais natural, muito entre aspas. Mas eu acho muito triste até mesmo pensar como as pessoas elas vão se modificando e depois elas voltam atrás, mas você nunca mais volta a ser exatamente do mesmo jeito, né? Então, isso é uma coisa que eu acho triste, acho muito doido também. Quando teve essa febre da harmonização facial, gente, todo mundo tinha aquela cara quadrada, que assim, estranha. Cadê? Não tem mais o diferencial, o que diferencia eu de Silvana, de outras pessoas, a beleza, sabe aquela coisa da beleza de cada pessoa? Não existe mais. E isso, ao meu ver, também tem muito a ver com a questão dos padrões, né? A força que esses padrões estão pegando, né, de um certo tempo para cá, como as redes sociais também influenciam e fortalecem muito, alimentam muito tudo isso. E, ao meu ver, isso é tudo uma questão muito elitista, né? O que vai diferenciar ali os mortais ali, plebeus, nós, pessoas do dia a dia, com quem tem muito dinheiro. A gente não tem condições de ficar seguindo esses padrões. Porque entre pagar 10 mil reais um procedimento estético e de repente pagar mercado, pagar as contas, pagar um carro,
pagar a comida dos bichos, a gente vai optar por questões de sobrevivência e não por questões de estética. Né? Então, acho que também tem muito a ver com essa diferenciação. Eu quero me manter aqui, seguindo esse padrão, me mantendo nesse corpo todo falso, porque é isso que vai me diferenciar das pessoas que não conseguem me alcançar. Né? As pessoas que estão ali, as normais. Que é todo mundo diferente, ninguém tá no padrão. Isso é uma outra coisa que me deixa bem... acho que bem bizarro toda nessa situação. Acho muito triste que... Não te dá. Não, diga. Pode falar, não te dá o quê? Fala, tô curiosa. Não te dá uma vibe bebê reborn, essa galera tudo com essa mesma cara de plástico? Olha... Pode ser também. Não tinha parado pra pensar nisso, não. Eu fiquei bolada com isso. Mas diga, foi mal. Pode ser, faz sentido. Ai, gente, que horror. Eu perdi já a minha linha de raciocínio. Depois dessa, eu perdi minha linha de raciocínio. Pode ir? Foi mal. É isso, me dá uma vibe meio bebê reborn, assim, uma coisa... Tem um vídeo que eu vi... Vídeo não, mentira, um comentário no Threads hoje, mais cedo, que era com a foto da Kelly Osbourne, como ela tá agora. Mostrou, né, gente, o que é que aconteceu com ela? Foi pacto, cirurgia plástica? O que é que foi que aconteceu? E aí eu fui olhar o Instagram da Kelly Osbourne e eu fiquei chocada. Ela é outra pessoa. Tipo, aquele rosto quadrado que ela tem não existe mais. Ela tá ali enquadrada, o olho claro, o cabelo loiro, emagreceu, mexeu no nariz, botou aqui, fez... bochecha, ali, ela mudou a cara toda, bicho. Você vê assim que é outra pessoa. E eu fico imaginando essa pessoa se olhar no espelho e ver um outro rosto. E talvez ela esteja muito feliz com isso. Talvez ela tenha conseguido atingir um ideal que ela pode ter sonhado a vida inteira em ter. Mas para mim é muito estranho. É muito estranha a ideia de uma pessoa se descaracterizar completamente. E aí você vai olhando assim, no fim das contas, todas as pessoas tendo essa mesma cara, ou você tem essa mesma cara, ou você não é bonita, tem isso, né, uma coisa do padrão, e me dá uma vibe meio de eugenia mesmo, sabe? É uma coisa que a gente via... na Alemanha, na década de 40, assim, se você não couber nesse molde, esse rosto aqui, com esse formato específico, você tem que ser eliminado. E isso tudo é muito, muito, muito assustador para mim. Uhum. E aí eu me lembro... Diga. Não, pode falar, termina. Que eu me lembrei de um outro caso de uma mulher, se não me engano, no Japão, que ela tinha feito vários procedimentos estéticos. E aí casou com um cara, um ricaço, bilionário, sei lá. E aí quando teve o filho nasceu, ela muito bonita, ele muito bonito, e aí o filho nasceu feio. E aí a gente fala feio dentro de padrões estéticos mesmo. Como é que a gente vai olhar para um bebê e dizer que é bonito ou feio? Sabe? É uma carinha de joelho ali. Todo bebê para mim tem mais ou menos a mesma cara. É difícil você ver um bebê e dizer se é bonito, se é feio. Tem cara de bebê, mas enfim... Mas ele falou que o bebê nasceu feio. E aí ele descobriu que, na verdade, a mulher era toda trabalhada no procedimento. Ela tinha feito vários procedimentos e que, na verdade, ela era feia e se passava por bonita. Vamos botar aspas aqui no feio e no bonito, considerando que isso é relativo, depende de várias questões aí, de vários períodos sócio-históricos diferentes, mas a gente está falando de caber nesse padrão de beleza que a gente tem hoje, especificamente, né? E o cara processou a mulher porque ela teria enganado ele, que a genética dela não era compatível com a aparência dela. E ele se sentiu enganado nessa relação. Eu acho que eu sei que caso você está falando, se não me engano, é um caso chinês, na verdade. Mas eu sei o que você está falando. Essa questão que você trouxe, esse caso que você trouxe, me lembrou um outro ponto. Não tive como não relacionar. Assim, quem escuta K-pop aí, principalmente quem pegou o mais antigo ali, Super Junior, Big Bang, esse pessoal bem antigão, acho que vai entender o que eu tô querendo dizer. A gente vê essa questão da cirurgia que muda realmente drasticamente muito na cultura asiática, China,
Tailândia, Japão, Coreia, a gente vê muito esse tipo de coisa, de pessoas que ficam irreconhecíveis. E é muito doido isso. Eu acho muito. Outra coisa que eu acho muito doentia também, ela deixa de existir pra virar uma nova pessoa. Mas enfim, quando você falou da primeira pessoa, a famosa lá, eu esqueci o nome que você falou, me lembrou a Da Kelly Madonna. Osbourne? Isso. Me Sim. veio a Madonna na hora. Porque a Madonna é outra também, padrãozinho ali, ó, rostinho quadrado, não tem uma ruga. No Insta, pelo menos, a mulher é perfeita, maravilhosa. Mas, inclusive, já rolou muitas fotos dela, né? Natural. Ali você vê que não existe aquela perfeição que ela tá vendendo. E aí isso me faz pensar, no caso da Madonna em particular, me leva até para um outro ponto, né? A questão de lidar com o envelhecimento. Né, lidar com essa questão de que a gente vai mudando conforme a vida vai passando, a gente vai envelhecendo, a pele vai envelhecendo, o corpo vai envelhecendo, e como que a nossa relação com essa questão influencia também, né, nisso. Mas me lembra muito a Madonna. Não, ela não tem 100% a ver com o início da conversa, mas na hora que você falou, me lembrou muito assim, ela. Não tive como não comentar sobre isso. Porque eu acho que ela é uma pessoa, uma influenciadora que vende muito essa imagem da perfeição, do não envelhecer, da harmonização facial. Pra mim é ela, a representação super disso. E aí me leva a duas coisas. Que tem uma tendência, essas pessoas que fazem muito procedimento, quando você vê fotos sem maquiagem, elas são muito piores. Eu vou botar aspas aqui em tudo, não quer dizer que sejam de fato feias e tudo, mas que a cara é muito pior do que a cara de qualquer pessoa cotidiana, eu, você, minha vizinha, enfim, né? Porque a pele fica muito destruída sem maquiagem. Porque o cabelo já está muito acabado de tanta química, então tem que usar lace, tem que usar peruca, tem que usar maquiagem, é tanto procedimento que a pessoa já fica um pouco deformada mesmo, assim, a cara fica um pouco mais inchada de tanta coisa, porque, claro, o corpo reage, a pele reage, né, enfim, o organismo, o sistema imunológico reage, e acaba prejudicando tanto que a pessoa tem um aspecto muito menos saudável do que qualquer pessoa comum. Se você colocar uma dessas celebridades sem maquiagem junto de uma pessoa comum sem maquiagem, você vê que aquele é um rosto feito para necessariamente usar maquiagem, é uma cabeça necessariamente que vai precisar de uma peruca, uma lace para chegar perto desse padrão, porque elas acabam se distanciando cada vez mais. E aí eu fico pensando que deve ser muito ruim acordar e se ver assim. E me leva para o filme A Substância, com Demi Moore, que eu acho que é interessantíssimo, assim. É um filme importante para a gente discutir essas coisas. Eu acho que é um filme, inclusive, subestimado. E principalmente aqui no Brasil, eu acho que as pessoas deveriam assistir mais e discutir mais A Substância. E tem uma outra coisa que eu esqueci, mas eu vou lembrar daqui a pouco e vamos seguindo. Mas eu vou lembrar. Você chegou a ver A Substância? Vi, inclusive, aqui no TikTok tem um videozinho que eu fiz análise deste filme maravilhoso, eu adoro ele. É um filme muito subestimado, gente, realmente, e ele tem tudo a ver com essa conversa que a gente tá tendo aqui, né? No final a gente volta para a questão lá do início, né? De como essas figuras públicas, elas se machucam em nome de uma imagem, em nome de atingir algo que honestamente eu particularmente não entendo exatamente o que elas estão querendo atingir, porque é sempre se acabando em maquiagem, se acabando em química, se acabando de N formas para tentar ser algo, parecer algo que elas não são no final. E isso levantou uma questão que eu nunca tinha parado a pensar e que eu acho que é muito triste. Como que deve ser você passar essa imagem de perfeição, né? Ai, olha, eu estou usando uma roupa maravilhosa. Tá me matando aqui, mas estou usando uma roupa maravilhosa. Eu estou com o cabelo impecável, mesmo que isso seja uma peruca, porque meu cabelo já tá caindo de tanta química. A minha cara tá lotada de maquiagem, porque já tá toda cagada a minha pele de tanta coisa que eu já usei. Mas eu acordo de manhã sem tudo isso na minha cara e eu preciso lidar com isso. No final do dia, eu estou toda cagada, que é acabada, mas eu me monto toda para parecer que não. Isso deve ser muito triste
Sem os isso que cílios, vem. sem a lace, sem as unhas. Sem unha, sem nada, gente. E aí, como é que essa pessoa lida com isso? Como que é essa sensação? Pra mim vem tristeza em mente. É a única coisa que me vem, que deve ser triste isso, porque no final, no final do dia, além dessa pessoa estar mentindo para os outros, mas principalmente ela tá mentindo para ela mesma. E isso é muito triste. Isso é o pior ainda, ter que lidar com isso. Eu lembrei o Isso. que é que eu ia falar e, e eu acho que tem muito a ver. Foi até bom eu não ter lembrado aquela hora para falar agora, porque costura com isso que você falou. Greta Garbo. Greta Garbo era uma atriz belíssima, lindíssima. E um belo dia ela falou: estou velha e eu não quero que o mundo me veja velha. E ela se escondeu, se trancou em casa, não saía mais. E você não tem imagens públicas de Greta Garbo depois de velha. Ela usava chapelões enormes, escondia o rosto, assim. Greta Garbo sumiu, porque ela não queria que a mídia, que o mundo visse ela envelhecida, que destruísse essa imagem dela tão bela. Sabe quantos anos ela tinha quando fez isso? 30 anos. Nossa. Com 30 anos, ela se trancou porque ela estava velha. E aí, como é que costura? O que é que eu quero dizer com isso? Por que é que essas mulheres fazem isso? Não é que elas fazem, não quer que elas. Não, eu não acho que elas estejam buscando. Elas são forçadas a isso, né? Para você se manter numa indústria como do cinema, como da música, principalmente a música pop, para você viver de mídia, você precisa seguir esses padrões mais do que qualquer pessoa. Se todas nós aqui sofremos influência disso, principalmente quando mais jovens, porque depois de uma certa idade a gente começa, e depois de uma certa idade, que eu digo depois da faixa dos 30 mesmo, a gente começa a ter outra noção das coisas, a gente começa a ter um sentimento de autorrespeito diferente. Claro que não vai ser igual para todo mundo. E eu acho que o movimento feminista ajuda muito nesse processo, né? Nesses últimos anos a gente tem tomado muito mais consciência dessas coisas. Mas são movimentos que vêm e vão ao longo da história, né? Tem ondas e contra-ondas nesse processo. Mas a gente vai tomando consciência e vai se submetendo menos a essas coisas. No dia que eu calcei meu primeiro sapato de palhaço, eu falei: nunca mais eu quero calçar um salto alto na minha vida. Ô, princesa, calma. Mas foi verdade. Eu não quero mais calçar sapato de salto e coisa que me aperte. De vez em quando você der vontade, mas eu não tenho nenhum sapato de salto hoje em dia mais. É difícil, sabe? Você não vai me ver me espremendo numa roupa desconfortável. Mas eu sei que eu sou uma exceção e eu ouço muitas coisas por causa disso. Um dia que eu saio um pouco mais arrumada, com uma maquiagem, uma coisinha, o povo diz: nossa, como você tá bonita hoje. Se você andasse sempre assim, você seria melhor, você seria mais bonito, eu me sentiria atraído por você. Eu já literalmente ouvi essas coisas, né? Já aconteceu situação de eu estar no trabalho, eu fazia um estágio, e a minha contratante pegar e começar a me maquiar enquanto eu estava no computador trabalhando. Porque eu ficaria melhor se eu usasse maquiagem. Eu gosto da minha pele, sabe? Eu cuido muito bem dela. Eu quero acordar, olhar no espelho e sentir essa minha cutis. Que hoje em dia não tá nem tão 100%, porque, enfim, porque eu futuco. Mas, tô falando, dei uma volta enorme para dizer que, por mais que a gente tente evitar isso, ainda assim tem uma cobrança muito grande da sociedade o tempo todo. Tem gente que pergunta: por que você não está pintando o cabelo? Eu não quero. Porque é uma grana que eu não estou disposta a gastar agora. Porque, sei lá, porque o fio do meu cabelo tá bom nesse momento. Eu estou gostando dele macio, natural. Então, é uma cobrança constante o tempo todo, e o preço social que se paga por sair desses padrões é muito caro para a gente, que é mulher comum aqui do dia a dia, que dirá para uma pessoa que vive da imagem, que vive da indústria, que é patrocinada por essas grandes marcas. Marina Rui Barbosa jamais pode dizer: que porcaria de vestido, eu não vou usar isso, esse negócio desconfortável. Ela não pode chegar e tirar o vestido no meio do tapete vermelho. Ela não tem o que fazer. Ela não pode chegar no Instagram e dizer: realmente aquele vestido estava me matando,
Ela não pode fazer isso, senão ela vai pagar uma multa bilionária, milionária, sei lá. Ela vai perder contratos. Ela tá lascada, ela não pode falar isso. Kim Kardashian não pode pegar o corset dela do vestido e dizer: Deus me livre, eu nunca mais vou vestir isso. Elas não podem fazer isso. E aí? Como é que a gente faz? Eu acho que tem uma coisa da gente estar consumindo isso. Eu acho que a gente precisa criticar isso e não consumir essas coisas. Não reproduzir as roupas de látex embaladas a vácuo e os corpos impossíveis. A gente precisa sustentar uma coisa, mas é difícil sustentar isso também. O não vou seguir o padrão, eu vou ser como eu sou. É difícil, não é fácil. Você trouxe a questão da figura pública, né, que tenta contra isso. Me veio Paola Oliveira na cabeça. Quem acompanha ela um pouquinho, não precisa nem ser o seguidor fiel, mas quem acompanha ela um pouquinho nas redes sociais, sabe que ela com muita frequência é uma pessoa que se opõe muito a esses padrões. Ela é a pessoa que vai mostrar celulite, que vai mostrar o dia que ela não tá bem, que vai mostrar o dia que o cabelo dela tá tudo ruim, vai mostrar ela ruim no sentido bagunçado, enfim, todo cagado, não tá com a coisa bonita de figura pública. Mostra ela tirando. Tem um vídeo, gente, que eu acho fantástico dela do último carnaval, dela tirando as coisas. E ela, assim, com cara de saco real na casa dela sozinha, tentando tirar um negócio preso no cabelo dela e ela não conseguia tirar. Foi um vídeo muito real. E o que eu acho muito interessante, que é uma coisa que ela também já falou nas redes dela, é de que como ela sofre com esse comportamento de tentar ir um pouquinho fora dos padrões, contra esses padrões. Paola Oliveira ainda é uma figura pública e não dá pra falar que, nossa, ela luta ali firmemente contra outros padrões, não é o caso, mas de forma muito pequena, sim. Ela levanta, assim, questionamentos e tem, sim, comportamentos que batem de frente com esses padrões, com comportamentos, falas, imagens que a gente espera de figuras públicas. E eu acho muito interessante que ela traz quanto hate que ela sofre nessas situações. E aí, entre parênteses, principalmente de homens, o hate que vem principalmente de homens nessa situação, mas eu acho muito interessante como a gente questiona muito esses padrões, né? Essa imagem que as figuras públicas passam, que esses influenciadores passam, mas quando a gente vê eles, alguém ali tentando sair disso, quanto também a gente acaba sendo muito maldoso. Quando eu falo a gente, eu falo toda a sociedade, todos nós, né? Como a gente também acaba criticando muito. Então, acho que nesse momento é muito nítido como o buraco é muito mais embaixo. Ao mesmo tempo que estamos criticando certas coisas, mas a partir do momento que a gente vê alguém ali indo contra, fala, opa, pera, não vai contra não, você tá errado, ou tá errada, não é pra fazer isso, é pra agir que nem todo mundo age. Então, nesse momento, eu percebo que o buraco é muito mais fundo e como essa crença problemática, ela tá muito mais enraizada do que a gente tem noção, na verdade. Era isso. E aí, eu queria trazer um caso de coisa de 10 anos atrás, da cantora Alicia Keys. Lembra de Alicia Keys? Ela fez um movimento, ela lançou um álbum e tal, e lançou um movimento que ela não usaria mais maquiagem. Não durou 10 anos. Se eu entrar no Instagram dela hoje, ela tá lá maquiada, com filtro, igual todo mundo. Teve um backlash, né? Teve um retorno, assim, muito violento, inclusive. Ela sustentou isso por um tempo, mas foi por alguns anos, talvez. Mas não consegue sustentar. Não consegue. Porque é isso, é uma cobrança muito cruel. A gente nunca vai ser suficiente para essa indústria. A gente nunca vai ser suficiente para os padrões. E aí, eu acho que entra num ponto que é crucial para essa discussão, do que é que significam esses padrões. Isso é ferramenta de controle. Isso é controle, isso é para deixar a gente noiada mesmo, gastando grana com produto, gastando grana com procedimento, gastando grana na indústria farmacêutica, e toma Ozempic e remedinho de xenical e não sei mais o que, e tudo quanto é coisa,
e faz dieta disso, daquilo outro, e paga personal, e vai na academia, e toma suplemento, e toma whey, e toma... No fim das contas, é isso, assim, é uma indústria que está fazendo, enquanto a gente está desesperada para manter o corpo perfeito, a aparência perfeita, a pele perfeita, né, tudo perfeito, de uma forma que é absolutamente impossível, isso daí distrai a gente de lutar por direito trabalhista, por igualdade de gênero, por liberdade reprodutiva. É isso, você está distraída enquanto você está gastando sua grana e seu tempo para fazer sua unha de gel. E não que seja ruim, faça, que massa, jogue duro, sabe? Vá no salão, se você quiser fazer seu procedimento, faça seu procedimento, dê sua escova, pinte, alise seu cabelo. Legal, mas acho que é importante a gente ter consciência de que enquanto a gente está fazendo isso, a gente está se distraindo de outras coisas que garantem não só nossa subsistência, mas uma existência um pouco mais equilibrada, mais equiparável. Enquanto a gente está botando plaqueta como é que fala, jaqueta de porcelana nos dentes ali, a gente não está lutando por exemplo, saúde dental gratuita pelo Estado universal. Tinha que ter dentista no SUS, pô. Para cuidar das caras e fazer os canais, sabe? Não sei. Eu tô falando das coisas de uma forma meio esparsa, assim, porque é um tema que é muito complexo e traz muita coisa. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que é importante a gente ter consciência de que tudo isso é ferramenta de controle. Sim. Exatamente. Bom, bora finalizar, Sil, por hoje. Vamos embora. O que é que eu agiliza psico, Raquel? Ai, o Agiliza Psico. Gente, o Agiliza Psico também é um projeto meu e Sil que a gente já desenvolveu, mas estamos ainda trabalhando melhor nele. É um projeto que oferece materiais para psicólogos usarem em seus atendimentos, né? No início, principalmente da atuação, eu e Sil tivemos muita dificuldade de entender como manusear, né, um atendimento, como construir essa dinâmica de atendimento. E foi muito difícil encontrar materiais. E depois de alguns anos a gente atuando e entendendo, bora fazer alguma coisa, vamos estruturar materiais, vamos ajudar aí as pessoas, tentar dar uma luz no fim do túnel. Então nós temos a Agiliza Psico, que oferece materiais que vão facilitar a vida aí dos psicólogos. São materiais bem diretos, vocês podem usar com seus pacientes, para estruturar prontuários, atendimentos, enfim. Deem uma olhadinha lá na rede vizinha, a gente não está movimentando fielmente ainda, mas estamos nos planejando para falar um pouquinho mais e para jogar mais materiais lá. Fiquem de olho nessa página. E é isso. Por enquanto, a gente tem alguns materiais que são muito bons para a organização da clínica, principalmente para quem está começando. Então, você precisa de modelo de contrato, formulário, ficha de triagem, né, alguns textinhos para informar os pacientes também desses processos, ficha de anamnese, modelo de planilha financeira, tudo isso a gente já tem disponível no site do Agiliza Psico. Na rede vizinha você encontra agiliza.psico. E aí tem o link na bio que você pode encontrar lá. E é isso. Tem mais alguma coisa que faltou a gente falar? Não, acho que falamos tudo já. Então sigam, só queria dizer uma coisinha, sigam Psicosurtada, Psico.surtada agora, né? Que o Instagram falei a palavra proibida. Mas derrubou a conta de Raquel, gente. Foi uma novela, uma hora ela conta isso aí pra vocês. Mas é isso. Obrigada pela participação, pela presença de todos e todas. Todas as lives do Café Sem Filtro, tanto as anteriores que a gente vem fazendo desde o ano passado, quanto as que a gente está fazendo aqui agora no TikTok, a gente está subindo no YouTube. Então, só queria dizer uma coisinha para você ver os temas que a gente veio discutindo. Tem muita coisa legal. Estou subindo aos poucos, todo dia estou subindo uma live lá. Então já tem várias coisas e vai ter mais coisa. Essa daqui vai estar lá também nos próximos dias. E tem um convite para vocês que hoje, mais tarde, daqui a 2 horinhas, 7h30, na verdade 2h30, vai ter uma live sobre psicologia puerperal, psicologia
de gestantes, grávidas, puérperas, pessoas, mulheres recém-paridas, enfim, com Yuna Bamberg, que ela é especialista em psicologia perinatal e pós-puerperal. E a gente vai fazer essa live às 7h30 lá no Insta, que é da programação do Maio Furtacô, que é o mês da saúde mental materna. Então estão todos convidados e convidadas para assistir essa live. É isso. Beijo, gente. Valeu, Kel. Beijo, Esse gente. tema de hoje, Cuidem. esse tema de hoje dá pano pra manga. Hein? Dá pra rolar muita coisa ainda. Puxar muita coisa dessa conversa. Com certeza. Beijo, boa semana. Beijo. Até terça que vem. Tchau, tchau.